Grêmio vira pra cima do Fluminense em 3 minutos e consegue ganhar o jogo de ida. Já o Corinthians surpreende o Bragantino e ganha fora de casa. Começando aqui primeiramente por Fluminense e Grêmio. Fazendo uma pequena análise aqui inicial das escalações, o Grêmio ele mandou um time muito semelhante àquele que ele jogou contra o Corinthians na volta das oitavas de final da Copa do Brasil, que é o que eu considero o time titular do Grêmio. A diferença é que agora a gente tinha o Martin Braithwaite aqui no ataque. Já o Fluminense ele jogou com o time titular, o que na minha análise do que poderiam ser essas oitavas de final que eu fiz ontem aqui no canal, eu coloquei isso aqui como um possível erro, porque o Fluminense ele vai ter basicamente uma final contra o rebaixamento no sábado contra o Corinthians. E aí o Mano Menezes ele acabou mesmo assim mandando o time titular para Libertadores, o que eu não julgo, afinal é a Libertadores, só que pode ser muito prejudicial para essa partida de volta. Eu vejo aqui que a estratégia inicial do Fluminense era basicamente controlar a posse do jogo e ter mais controle do jogo no geral para evitar que o Grêmio ele conseguisse sair muito no contra-ataque na velocidade, e se o Grêmio fizesse isso, o Fluminense iria se complicar bastante. E no decorrer do jogo, o Fluminense ele foi muito bem em fazer isso. O Fluminense ele teve essa competência de segurar a bola, atacar usando seus laterais, porque você tinha muito aqui com o John Ares e o Cauã Elias, ele fazendo meio que uma dupla de ataque. E você tinha o Ganso com total liberdade no meio campo, juntamente com o Martinelli, André e o Alexander. E essa estratégia ela vai dando certo. O Fluminense ele vai conseguindo controlar o jogo dessa forma, principalmente por meio da posse de bola, usando muitos meias, principalmente o Martinelli. E o Grêmio ele vai conseguindo sair esporadicamente com uma boa jogada individual do Soteldo ou em um cruzamento pro Braithwaite. E aí a gente tem a primeira grande chance do jogo, que é uma jogada ensaiada partindo de uma falta que o John Ares ele recebe a bola, consegue chutar deslocando o Marquezinho, só que a bola ela acaba indo um pouco fraca e o Rodrigo Eli consegue tirar praticamente em cima da linha. E no lance seguinte a essa falta, a gente tem uma ocorrência que eu acho que ela foi determinante para o prosseguimento da partida, que é justamente a lesão do Martinelli. O Martinelli ele era ponto essencial para essa estratégia geral do Flu, de controlar a posse de bola, e aí ele acaba sendo lesionado, e eu acho que o Mano Menezes ele foi muito infeliz em colocar o Keno, porque aí basicamente ele jogou a estratégia no lixo. O Keno ele fez uma partida péssima, já adiantando aqui, e ainda sai lesionado para entrar o Lima. E com essa saída do Martinelli, o Grêmio ele acaba conseguindo se reencontrar no jogo e criar algumas chances melhores, porém sem lá muito perigo. E aí o primeiro tempo ele termina com esse cenário. Já na volta para o segundo tempo, o jogo ele ficou extremamente parelho, com os dois times tendo algumas chances, nenhuma sendo lá muito clara, e sendo aquele famoso jogo de meio campo, em que não tem nenhuma chance realmente lá muito grande, e os times eles ficam conseguindo recuperar e perder a bola nessa faixa do meio campo. Até que, aos 56 minutos, o Keno ele acaba saindo lesionado e entra o Lima. E aí o jogo ele muda novamente justamente com essa entrada do Lima. Eu acho que o Mano ele conseguiu reestabelecer aquela estratégia que tinha colocado pro início do jogo, de controlar a posse de bola. E aí o Fluminense ele começa a crescer na partida, e aí chega o lance do gol. O Fluminense recupera a bola, o Ganso recebe ele na intermediária, ele segura, espera um momento perfeito para fazer um passe maravilhoso pro Lima. O Lima ele consegue finalizar de primeira já perto ali da pequena área e faz 1-0 pro Fluminense. E aí, esse aqui era aquele cenário. O Grêmio ele ainda era muito inofensivo, não conseguia lá grandes chances. E o Fluminense ele tinha retomado o controle do jogo justamente por conta da entrada do Lima e a volta da estratégia inicial do jogo. E a expectativa que você tinha nesse momento era que o Fluminense ele iria manter ou esse 1-0 ou iria conseguir até achar mais gols. Fazer 2 e se bobear até 3. Só que aí você vê o time do Fluminense recuando um pouco e o Grêmio tentando construir uma jogada, só que ainda sem lá muita efetividade. E aí você chega no lance que o lateral esquerdinha, moleque da base do Fluminense, ele acabou sendo inocente, sendo juvenil, deixou o braço aberto dentro da área e o Soteldo ele viu isso, conseguiu chutar a bola e acabou pegando na mão dele, pênalti pro Grêmio que o Reinaldo cobrou com maestria. E aí é o primeiro vacilo do esquerdinha. E logo 2 minutos depois, praticamente, ele faz uma falta totalmente desnecessária em cima do jogador do Grêmio que estava no ataque. Uma falta juvenil. O Reinaldo, ele vai pra cobrança, chuta direto pro gol. E o Fábio, cara, eu vejo esse lance aí como uma falha. Eu sei que tinha muita gente na frente dele, era um lance rápido. Só que, é um cruzamento que veio de longe e ele simplesmente não conseguiu pegar a bola.
Então eu considero isso aí uma falha muito grande do Fábio. E o Reinaldo, em 3 minutos, conseguiu empatar o jogo pro Grêmio. E aí, isso aí deu uma abalada no Fluminense, que ficou mais recuado ainda assim, e o Grêmio atacando mais ainda. Até a gente ter aos 84 minutos a expulsão do Eli por uma agressão ao Ganso. Ele faz aquele movimento de dar um soco no Ganso, completamente justificável essa expulsão, eu acho que foi correta. Eu vi muito pessoal do Grêmio reclamando também que o Ganso deveria ser expulso, só que isso aí eu já discordo, pra mim só o vermelho pra ele já tá de bom tamanho. E com esse vermelho, o Fluminense nesses últimos 5 minutos de jogo, ele deu uma nova crescida pra tentar achar o empate, para tentar reagir nessa partida. Só que o time ele não teve muito perigo nessa reta final. Acaba que é um 2-1 muito bom pro Grêmio, que não fez uma boa partida no geral. Eu acho que o Fluminense ele foi melhor no geral da partida. Só que o Grêmio ele consegue ganhar em casa. Foi oportunista, teve muitas poucas chances e quando teve, foi lá e fez o gol. Já pro Fluminense é uma situação tanto quanto complicada. Você escala seu time titular, você perde 2 jogadores por lesão e ainda perde o jogo. O Fluminense ele vai ter uma sequência muito importante agora que pode definir o resto do ano, que é o jogo contra o rebaixamento contra o Corinthians, no Maracanã, que já é nesse sábado, e também no Maracanã a volta contra o Grêmio. São jogos complicados, esse elenco do Fluminense ele não aguenta jogar 3 jogos seguidos assim, o time titular, já não vai ser titular porque já perdeu o Martinelli, então o Mano ele vai ter que se reinventar para a temporada não ir pro lixo nessa semana que tá aí por vir. E num geral é isso, o confronto ele ainda tá muito aberto, um 2-1 fora de casa, por exemplo, é muito irreversível pro time que vai decidir em casa o segundo jogo, né? Então acho que o Fluminense ainda tem plenas condições de fazer uma remontada para cima do Grêmio, só que eu acho que a situação ainda é um pouco complicada porque vai ter que rodar o elenco. Então a decisão fica pra terça que vem no Maracanã. Bragantino e Corinthians, o que eu tenho pra falar desse jogo aqui, né? As duas equipes que acabaram de se enfrentar no Brasileiro no último sábado, inclusive teve vídeo aqui no canal, vai lá ver se você ainda não viu. O Bragantino ele mandou um time praticamente todo titular, só 4 peças diferentes daquele time que empatou com o próprio Corinthians no sábado, que estava com o time titular naquela ocasião. Já o Corinthians ele priorizou o Brasileiro, como eu já disse no confronto entre Fluminense e Grêmio, né? Fluminense e Corinthians vão protagonizar um jogo importantíssimo na luta contra o rebaixamento. Então o Corinthians ele focalizou suas forças para esse jogo do Brasileiro e mandou o time reserva para cá. 3 zagueiros, mesma escalação que conseguiu eliminar o Grêmio nos pênaltis na Copa do Brasil. 2 volantes e 2 alas, né? Junto com 3 atacantes. O destaque aqui fica para a volta do Pedro Raul para o time titular. Pedro Raul que ele vai ser muito importante daqui a pouquinho. De início de jogo, o Bragantino ele pega a bola e fica pressionando muito o Corinthians, só que sem lá muitas chances claras. E logo nesse início ficou evidente o que seria o panorama do jogo pro resto da partida. O Corinthians defendendo e tentando sair no contra-ataque, enquanto o Bragantino iria ter essa posse, iria pressionar e tentaria criar boas chances para fazer gol. Porém, em meio a toda essa pressão do Bragantino, quem acha o primeiro gol é justamente o Corinthians. O time consegue recuperar a bola, sai no bom contra-ataque com o Thales Magno, que eu vou falar mais no finalzinho aqui da análise desse jogo. O Thales Magno ele encontra o Pedro Raul livre na área, que chuta cruzado para o Giovani só empurrar para dentro do gol. Com 5 minutos de jogo, o Corinthians faz 1-0, uma novidade para esse Corinthians dos últimos anos. Com destaque para o Pedro Raul, que dá assistência. Já no lance praticamente seguinte, o Bragantino ele fica com a bola, vai pressionar o Corinthians, perde essa bola nessa pressão, o Corinthians ele consegue fazer o contra-ataque. Quando chega no último terço do campo, Matheus Bidu ele cruza a bola pro Pedro Raul, o Pedro Raul ele escora de cabeça pro Thales Magno, que de primeira faz o 2-0. E você via o Corinthians fazendo 2-0 com 12 minutos, jogando melhor, sendo eficiente, o completo oposto daquele Corinthians que acabou de enfrentar o Bragantino em Itaquera. Com destaque para o Pedro Raul, que é um jogador extremamente criticado e com razão, não é um jogador que vale os 20 milhões de reais que foram pagos nele, não vem jogando muita bola, porém foi importantíssimo para os 2 gols do Corinthians aqui. Todo o primeiro tempo ele continuou da mesma forma, o Corinthians tentando escapar em um contra-ataque ou outro e o Bragantino ainda com a bola pressionando. Inclusive, num lance de bobeada da zaga do Bragantino, o Pedro Raul teve a chance de fazer o primeiro gol dele na partida. Ele consegue driblar o goleiro, só que como ele é extremamente limitado tecnicamente, ele acaba só caindo, perdendo equilíbrio e não faz o gol que daria uma tranquilidade ainda maior pro Corinthians. E naquela altura do jogo poderia até matar a eliminatória. 3-0 com 30 minutos de jogo. Seria um baque muito grande pro Bragantino. Inclusive, o Bragantino ele sentiu esse baque no primeiro tempo. Tanto que o time ele não conseguiu criar chances lá muito claras.
E aí a gente chega no intervalo. No intervalo, o Pedro Caixinha ele deve ter revirado o vestiário do Bragantino. Ele volta espelhando a escalação do Corinthians com esses 3 zagueiros. E o Bragantino ele melhora muito no jogo. Isso aí também teve o contraste com o Corinthians voltando ainda mais recuado, o que na minha opinião foi um erro. E o Bragantino ele continua pressionando. Você tem 2, 3 defesas maravilhosas do Hugo Souza. É bizarro quão bem o Hugo tá jogando. Elogiar o Hugo agora é praticamente desnecessário, porque todo jogo ele é um dos melhores jogadores do Corinthians, inclusive foi capitão com o quê? Um mês de clube. Esse moleque ele tá jogando uma bola absurda, tá pegando pra caramba. E o Corinthians, como eu já disse, lá no jogo da Copa do Brasil, né, na volta contra o Grêmio, o Corinthians tem que comprar logo o Hugo Souza. São 5 milhões de reais para um clube de futebol, isso é muito pouco, então não pode deixar ele só ir embora igual o Carlos Miguel foi. Porém, eventualmente, toda essa pressão do Bragantino, ela veio fazer efeito. O Bragantino conseguiu uma boa jogada ali pelo canto esquerdo do ataque. A bola chega no meio da área pro Elinho, que consegue finalizar no meio de uma bagunça que estava aquela zaga do Corinthians neste momento. E aí diminui pro 2-1. Esse 2-1 aí foi necessário pro Ramon Dias ver que ele precisava mexer no time. Ele coloca o André Ramalho e mexe um pouquinho na estrutura, deixando o Corinthians um pouco mais defensivo, só que também saindo um pouco mais pro jogo. E isso aí ajudou bastante o Corinthians. O time conseguiu retomar aquele padrão que estava no primeiro tempo, de o Corinthians marcando muito e não passando sufoco. Já o Bragantino ainda tinha bola, tentava criar algumas chances, era uma pressão muito grande, porém já não tinha lá muitas chances claras. E o jogo ele continua assim pelo resto da partida. Você teve aquela blitz final muito forte do Bragantino, porém sem nenhuma chance lá muito clara. Falando inicialmente do Bragantino, isso aqui é um resultado muito ruim, você perde fora de casa, agora vai ter que ir lá para Itaquera para tentar reverter toda essa situação. E o que agrava mais ainda é que era o time reserva, entre muitas aspas, porque eu já vou falar um pouquinho mais do Corinthians. Mas ainda assim é um resultado ruim e agora vai ter que reverter fora de casa. O ponto positivo, o Corinthians muito provavelmente vai voltar também com o time reserva para esse jogo da Sul-Americana. A prioridade, obviamente, o brasileiro. Agora, eu tenho bastante coisa para falar do Corinthians. Primeiramente, eu acho que essa estratégia com 3 zagueiros, o time jogando um 3-5-2, ela deveria ser mais utilizada, principalmente no Campeonato Brasileiro. Ela rendeu frutos contra o Bahia, principalmente, que foi o principal jogo dessa estratégia, e o time jogou bem contra o Atlético Mineiro, usando essa mesma formação, embora tenha saído com a derrota. E o Corinthians ele jogou bem os 2 mata-matas que ele fez contra Grêmio e contra o Bragantino usando essa estratégia, usando essa formação de 3 zagueiros. Eu vejo que o time ele fica um pouco mais seguro defensivamente, também dá liberdade para os laterais saírem para apoiar o ataque. Falando em laterais, Mateuzinho e Matheus Bidu, eles vêm muito melhores do que Hugo e Fagner, na minha opinião, e merecem ser os titulares dessa equipe. Isso é um ponto lá muito positivo. Não porque o Bidu eu acho que é um jogador também limitado, mas é melhor do que o Hugo, que é limitadíssimo, é patético o Hugo estar no Corinthians. Já o Mateuzinho, eu vejo ele evoluindo bastante com o Ramon Dias, e já tá melhor do que o Fagner, na minha opinião. Ontem fez uma partida defensivamente boa, que é o principal problema do Mateuzinho, ou pelo menos vinha sendo, que era aquele lateral que apoia muito bem, só que na defesa é muito mal. Agora falando um pouquinho mais aqui do ataque. É incrível a mudança que o Thales Magno ele faz no Corinthians. O Thales Magno ele é aquele atacante que ele é rápido, ele é driblador, ele tem uma boa finalização e ele tem até aquele faro de gol. Mas a principal coisa pra mim que destaca o Thales Magno do geral do ataque do Corinthians é que ele veio com confiança. Todo o ataque do Corinthians ele tá completamente desconfiante com a sua forma atual. Pedro Raul, Yuri Alberto, Pedro Henrique, até mesmo o Romero vem perdendo muitas chances que geralmente eles não perdiam ou não deveriam perder, que são chances extremamente claras. E aí o Thales Magno ele chega e ele é basicamente um respiro em meio a todo esse caos. Ele tem confiança. Os 2 gols que ele fez contra o Bragantino no Brasileiro e agora na Sul-Americana são gols de quem tá confiante. E além disso, ele puxou contra-ataques muito bons ontem na partida e também criou diversas chances. Ele foi essencial para esse bom funcionamento do ataque do Corinthians. Ele puxa o contra-ataque do primeiro gol e ele faz o segundo gol. Eu acho que ele deveria ser mais aproveitado e hoje ele já é o titular do Corinthians. Por isso que eu falo que tem que rever esse time titular. E também falar um pouquinho do Giovani. O Giovani ele é um jogador que eu vejo que ele tem qualidade. Eu acho que o que acaba puxando ele um pouco para baixo é que ele tem muito preciosismo pela finalização. Ao invés de, por exemplo, quando ele tá ali na entrada da área, tem uma chance clara, ele foca muito em mandar no ângulo, ao invés de só chutar pro gol com qualidade e tentar fazer esse gol.
Eu acho que é um jogador bom nas circunstâncias atuais, com o Yuri Alberto lesionado, o Romero, que ontem estava lesionado, não sei se pode voltar contra o Fluminense, só que tá vivendo um momento de baixa. E o Pedro Henrique, que eu acho que só não tem bola para ser titular, eu acho que eu arriscaria essa dupla de ataque com o Giovani e Thales Magno. E como eu já disse, essa escalação com 3 zagueiros ela tem que ser utilizada pelo time titular no Campeonato Brasileiro. Eu tiraria, por exemplo, o Gustavo Henrique, que ontem também fez uma boa partida. Ou até o Félix Torres, que está com um momento de desconfiança também muito grande. Ele parece que ele desliga alguns momentos da partida. Ontem mesmo ele entregou 2 bolas seguidas, que por defesa do Hugo Souza ou por recuperação da própria zaga no geral, não saíram gol do Bragantino. Eu tiraria um desses 2 jogadores, colocaria ali o André Ramalho, que é o melhor defensor que o Corinthians tem atualmente, manteria a dupla de laterais, tiraria o Pedro Raul e colocaria o Garro, que é o principal jogador do Corinthians, ao lado do Hugo Souza, eu diria, mas no processo de criação, o principal jogador é o Garro. Eu acho que essa aqui é uma equipe competitiva e que pode fazer, sim, bons jogos no Campeonato Brasileiro, dar trabalho para alguns times e arrancar alguns pontos que são essenciais para a sobrevivência do Corinthians no próprio campeonato e evitar o rebaixamento. Falando um pouco da questão da próxima partida, que é importantíssima, envolvendo 2 times que eu comentei hoje, Fluminense e Corinthians, eu tô curioso para saber como que o Fluminense vai ir para essa partida. Uma partida muito importante, só que, como eu já disse, o Fluminense escalou o time titular. Já o Corinthians, ele escala novamente o reserva, consegue um resultado bom. Surpreendente, porque não se esperava que, ainda mais depois do empate no Brasileiro, o Corinthians venceria o Bragantino pela Sul-Americana, ainda mais com o time reserva, e o Bragantino praticamente com todo o time titular. E o Corinthians ele vem com o time que, teoricamente, é o titular descansado, e que eu acho que tem que ter algumas mudanças, principalmente aqui nessa escalação, para render mais. Esse jogo de Fluminense-Corinthians, ele promete bastante, e com certeza, ou vai ser um jogaço, ou vai ser um jogo extremamente disputado e bom de assistir. Pra finalizar aqui o vídeo, eu queria só fazer um pequeno ponto quanto à arbitragem. Cara, é muito bom você ver um jogo que ele corre. Um jogo que ele não é parado constantemente por faltinhas, por lances bobos. É aquele jogo que ele é realmente um jogo de futebol. O juiz ele não é o protagonista, o juiz ele não estraga a partida. Tanto em Fluminense contra Grêmio, quanto em Corinthians contra Bragantino, você teve essa arbitragem fluida. Que ela deixava o jogo seguir, não marcava qualquer toquinho. É realmente um respiro, ainda mais depois de você ver uma sequência muito grande de jogos apitados por árbitros brasileiros. Então, realmente, foi muito bom, foi muito gostoso de ver essas 2 partidas. E eu acho que realmente a gente tem que repensar quanto à nossa arbitragem, talvez trazer árbitros de fora, não sei. Alguma coisa tem que ser feita. No mais é isso, essa é a análise quanto a esses 2 jogos. Hoje à noite tem Botafogo e Palmeiras, que obviamente amanhã vai render vídeo aqui no canal. Então não se esquece, dá like, se inscreve e ativa o sininho para receber mais vídeos aqui do canal e também para apoiar o meu trabalho. Muito obrigado e até a próxima.